Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo preparado com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês a manta do enxoval Bonequinha para bebês de até 3 meses. Se você ainda não viu, as outras peças do enxoval eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa assistir se ainda não viu. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para fazer essa manta, nós vamos usar a lã mais bebê, cores da Círculo. Ela tem o Tex 200 e essa cor é a 9088. São 2 novelos de 100 gramas cada. Vou tricotar com agulhas retas número 3,5. Para facilitar, se vocês quiserem, podem usar agulhas circulares. Antes de começar a tricotar a nossa manta, nós vamos fazer uma amostra utilizando a lã e as agulhas que nós vamos tricotar, contendo os pontos que nós vamos usar para poder fazer a manta. Este ponto é múltiplo de 7 e nós vamos usar também 7 pontos no início e no final das carreiras, que são de borda. Ou seja, o total de pontos que nós tivermos para poder fazer a manta tem que ser múltiplo de 7. Aqui, para a amostra, eu vou montar 28 pontos. 14 vão ser as 2 bordas e 14 são 2 repetições do ponto. São 28 pontos, você deve montar da forma que você mais gostar. Como base, a borda inferior, eu vou fazer 12 carreiras completas em tricô. Todo o primeiro ponto de todas as carreiras no direito e no avesso, eu vou pular sem fazer, vou transferir para outra agulha sem fazer o ponto. Aqui na primeira carreira, eu vou tricotar o ponto e em todas as demais eu apenas vou pular sem fazer. Todos os pontos em tricô, no direito e no avesso, por 12 carreiras. Quando eu tiver as 12 carreiras, eu volto. Como eu já disse para vocês, esse ponto fantasia que nós vamos usar é múltiplo de 7. E vamos usar também 7 pontos em tricô no início e no final de todas as carreiras para uma borda. Os 14 pontos centrais são 2 repetições do ponto. A primeira carreira do ponto nós vamos fazer em meia. Aqui eu vou pular o primeiro ponto sem fazer, faço mais 6 tricôs, são 7 pontos no total. 4, 5, 6, 7. E os 14 pontos centrais, aqui são 2 repetições do ponto, eu vou fazer em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Aqui na agulha, eu tenho 7 pontos que eu vou fazer em tricô para a borda. A carreira número 2 do ponto e todas as carreiras do avesso eu vou fazer em tricô.
todos os pontos, do primeiro ao último. Eu pulo o primeiro e os demais pontos da carreira em tricô até o final. Em tricô desta forma vão ser todas as carreiras do avesso. Terceira carreira do ponto, vamos manter os nossos 7 pontos no início e no final, em tricô. Pulo o primeiro e mais 6 pontos em tricô. São 7 pontos. E a parte que eu tenho que repetir, eu vou repetir por 2 vezes aqui nessa amostra. Um tricô, laçada, um tricô, 3 pontos juntos, em tricô, um tricô, laçada e um tricô. Observem que eu fiz um tricô, laçada e um tricô, 3 pontos juntos, um tricô, laçada e um tricô. Eu vou repetir novamente a mesma coisa. Um tricô, laçada, um tricô, 3 pontos juntos em tricô, um tricô, laçada e um tricô. Repetir por 2 vezes. E os 7 últimos pontos em tricô para a borda. A carreira do avesso, a quarta carreira, como todo o avesso, em tricô. Pulo o primeiro e os demais pontos da carreira em tricô. Nós vamos repetir essas 4 carreiras que fizemos, que são as carreiras da sequência do ponto, por 5 vezes no total. Eu já fiz uma vez, eu vou repetir por mais 4 vezes. A primeira carreira em meia, a terceira carreira, igual a essa que eu mostrei para vocês, e todos os avessos em tricô. Vou repetir, então, por mais 4 vezes e já volto para a gente continuar. Aqui, eu já fiz 5 sequências do ponto. Nós vamos repetir a primeira e a segunda carreiras do ponto. Nós vamos fazer a carreira em meia e o avesso em tricô. Mantendo os 7 pontos no início e no final. E os 14 pontos centrais vamos fazer em meia. Faço também a carreira do avesso, toda em tricô. Para terminar, nós vamos fazer uma borda de 10 carreiras completas em tricô. Aqui no início, nós fizemos 12 carreiras. Aqui no final, como vamos arrematar, nós vamos fazer apenas 10 e o nosso arremate vai ser semelhante a um cordão em tricô. Para terminar, então, vamos fazer 10 carreiras completas em tricô. Depois que eu terminar, eu volto para a gente arrematar. Aqui vocês estão vendo esses 5 cordões que formaram com as 10 carreiras em tricô que nós fizemos. Nós vamos arrematar do lado direito e eu vou fazer isso em tricô de uma forma bem simples. Eu faço o primeiro ponto em tricô, volto com ele para a agulha, pego juntamente com o próximo e faço 2 pontos juntos em tricô. Volto com o ponto novamente e pego 2 pontos juntos em tricô. Eu vou fazer assim com todos os pontos da agulha. No final, é só passar a ponta do fio por dentro e puxar.
esse tipo de acabamento, ele vai formar um cordão em tricô, vai completar os 6 cordões que nós temos no início. Aqui está a nossa amostra. A partir desta amostra que fizemos, nós vamos calcular a quantidade de pontos para poder fazer a manta do tamanho que a gente quiser. Vocês não devem levar em consideração a medida desta minha amostra. O ideal é que vocês façam a amostra de vocês com a lã e agulha que vocês vão usar para poder fazer a manta. É muito importante porque depois eu não tenho como fazer isso para vocês. Aqui, de largura, a nossa amostra ficou com 11 centímetros. E de altura, a amostra ficou com 10 centímetros e meio. Só que esta carreira no direito que fizemos em meia e o avesso em tricô, nós só vamos repetir uma vez, quando terminar as sequências do ponto. A parte das 5 sequências do ponto que nós fizemos, ela fica com 5 centímetros, o que significa que cada uma repetição das 4 carreiras do ponto, nós vamos aumentando 1 centímetro a mais. A parte das bordas são 5 centímetros no total. E aqui vamos ter mais esse meio centímetro que vai ser acrescentado no total da medida que a gente tiver. São 11 centímetros de largura, esses 28 pontos que colocamos na agulha para montar a amostra. Nós vamos levar em consideração a medida total que nós queremos para uma manta. Um exemplo disso é uma manta com 70 por 70. 70 centímetros de largura, 70 centímetros. Eu vou dividir por 11, que é a largura que eu tenho da minha amostra. Os 70 centímetros, observem, guardem esses valores para vocês verem o que vão fazer. 70 centímetros dividido por 11 centímetros da minha amostra. 6,36. 6 centímetros,36. Esse valor eu vou multiplicar pela quantidade de pontos que eu tenho, que eu coloquei na agulha para poder fazer a amostra. Então, eu vou multiplicar 6,36 vezes 28 pontos. O resultado vai ser a quantidade de pontos que eu tenho que colocar na agulha. 178 pontos. O 178, ele não é múltiplo de 7. Como vocês já viram, nós precisamos de um número múltiplo de 7 para poder fazer as bordas e o desenho. Eu vou dividir esse valor por 7, dividido por 7, para saber quantas repetições. 25. Se eu colocar 25 vezes 7 pontos, 175 pontos. Essa é a quantidade de pontos que, no meu caso, se eu quiser fazer uma manta com 70 centímetros por 70, eu vou fazer essa quantidade de pontos. Para a altura da manta, nós vamos ter maior facilidade ainda de fazer as contas. Nós sabemos que as duas bordas, a inferior e a superior, juntas, vão dar um total de 5 centímetros da manta. Se eu quero fazer uma manta com 70 centímetros, eu vou tirar desse valor 5 centímetros das bordas, 2,5 da inferior e 2,5 da superior. 65 centímetros. Nós já vimos pela nossa amostra
que cada repetição do ponto vai dar 1 centímetro. As 5 repetições são 5 centímetros. Cada repetição das 4 carreiras, nós vamos ter 1 centímetro. Para 65 centímetros, significa que nós vamos ter que repetir as 4 carreiras do ponto por 65 vezes para fazer uma manta com 70 centímetros de altura. A parte central do ponto, neste caso, nós vamos ter que repetir por 65 vezes e vai dar 65 centímetros, a medida do ponto. Há pessoas que não gostam de medir carreiras e sim vão medindo por centímetros. Então, vocês têm que fazer essa parte do ponto até obter 65 centímetros de altura. Aqui está a nossa manta pronta. Ela tem as mesmas medidas que eu ensinei para vocês aqui por essa amostra. São 7 pontos de borda no início e no final. A borda inferior são 12 carreiras que formaram esses 6 cordões. Para uma manta 70 por 70, nós vamos repetir as sequências do ponto por 65 vezes. Quando terminar, vamos repetir a primeira e a segunda carreiras do ponto. Fazemos 10 carreiras em tricô, que são esses 5 cordões. E esse último cordão que vocês estão vendo aqui é o arremate em tricô. Essa mesma forma de calcular os pontos para poder fazer uma manta com 70 por 70, vocês devem usar para poder fazer qualquer manta, em qualquer ponto, qualquer tamanho. Basta fazer a amostra e fazer as medidas da largura e da altura. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo de hoje e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!